Olá, meus irmãos, estou aqui hoje para passar uma mensagem abençoada para as suas vidas. Estou aqui hoje com a palavra de Deus, essa palavra, meu irmão, que é o pão, é o alimento, é a espada nas nossas vidas. Claro, desde que também, mais importante, a gente guarde ela nos nossos corações. A palavra de Deus nos nossos corações, para que cumpra as promessas em nossas vidas. Eu quero passar uma mensagem aqui hoje, através da comunidade evangélica Salvando Vidas em Cristo, uma comunidade que tem, com a graça de Deus, com Deus do lado, que Ele é o Salvador, salvado muitas vidas e trazido vidas para Jesus, e tem muito ainda o que fazer com Deus do lado da gente. Eu quero trazer essa palavra hoje. O que Deus quer para nossas vidas? Deus quer, meu irmão, 4 objetivos e um no final que complementa, que é muito importante. Eu quero falar aqui para vocês o que Deus quer. Meus irmãos, estamos aqui hoje porque Deus tocou no coração para que eu fale esse algo que muitas pessoas têm dúvida. O que Deus quer para mim, o que eu faço. Deus tocou no meu coração, o que eu devo fazer. Então eu quero passar a palavra de Deus. Que essa palavra seja impactante, que transforme bastante pessoas e quebre muitos corações. A comunidade evangélica Salvando Vidas em Cristo é uma comunidade que é de Brasília, mas que através de Deus maravilhoso tem dado suporte para que esse sonho não seja quebrado, ele continue e que transforme, como foi o objetivo desde o começo, salvar vidas em Cristo. O que Deus quer para nossas vidas? O que a gente deve fazer? Eu quero começar aqui hoje, meus irmãos, com o primeiro passo, o perdão. Eu quero citar a passagem de José do Egito. José do Egito, ele era filho de Jacó. E ele era o prometido de Deus a Jacó. Aquele que iria transformar gerações na terra. A geração. E seus irmãos tinham certa inveja, porque tudo era José, e tinha uma certa cobiça. Que tudo é o José, porque ele era o protegido do pai, que era Jacó. E resumindo a história, meus irmãos, um dia seus irmãos saíram para caçar, passar um tempo fora, e Jacó se preocupou com aquilo. E mandou José do Egito ir atrás, com cuidado, ver o que tivesse acontecido. José do Egito saiu e foi atrás dos irmãos. E chegando lá, os irmãos estavam questionando e falando mal de José, e fazendo planos mirabolantes, maldosos. E quando viram José do Egito, sentiram aquela raiva. E agora é a chance que precisamos. Jogaram José do Egito num poço. Tacaram pedra, judiaram, e ele já dentro gritava: irmãos, por que fazem isso comigo? Eu amo vocês, não façam isso. Me ajude, irmãos. E os irmãos, vindo aquele sofrimento, logo encabulado: vamos matar logo, vamos acabar com esse sofrimento. E os irmãos tiveram um plano. Por que não vender ele como escravo? E venderam José do Egito como escravo para a casa de Potifar, por esmolas. Eles pegaram a roupa de José, o manto, mancharam com sangue, mataram um animal, mancharam com sangue e mandaram José do Egito. Mancharam com sangue a manta e mandaram a manta, mostraram para o pai, falaram que o José tinha sido morto por um animal na selva. O seu pai Jacó começou a sofrer e chorar porque amava muito aquele filho, e ele era protegido, que era prometido por Deus. E José do Egito assim foi vendido, um escravo com mixaria, para a casa de Potifar, que comprou. Potifar, na época, ele era um homem muito influente, um dos braços direitos de Faraó, que era o rei, era o homem mais importante na terra naquele tempo. E José do Egito, como era um homem muito bonito, inteligente,
tinha os projetos de casa, de construção, que Potifar construía muitas casas, que ele era dono de muito ouro, tinha muitas riquezas. José começou a ler aquela planta daquelas casas e começou a se destacar, porque tudo que José tocava prosperava, porque ele tinha um Deus maior na vida dele. E tudo que José do Egito tocava prosperava. E logo em pouco tempo, José do Egito virou um braço direito de Potifar. E um belo dia, José do Egito estava tomando banho e a mulher de Potifar, era uma mulher linda, maravilhosa, que atraía. E José do Egito tomando banho, ela chegou e abraçou e tentou desejar José do Egito fazer algo e ele resistiu. Ele resistiu tudo aquilo, porque ele cria e sabia que perante ao Deus dele aquilo era pecado, era adultério. E ele resistiu porque ele cria num Deus, ele sabia que aquilo era errado e ela abraçou mais ele. E ele com desejo carnal, ele saiu correndo para não pecar e ela segurou a túnica dele e ele saiu correndo pelado, só de túnica, e resistiu. A mulher de Potifar, como tinha um ego muito forte, ela foi rejeitada, ela falou para Potifar que ele tentou estrupar. Imagine vocês, meu irmão. Ele resistiu e foi condenado. E Potifar sabia o servo que ele tinha na casa dele. Ele sabia que José do Egito era um cara leal, fiel, e não matou. Ele preferiu não matar, levou ele como preso, como um prisioneiro, no carceleiro, preso. E lá José sofreu piores barbaridades, foi chicotado, apanhou, sofreu demais. Sofreu demais lá. Ele simplesmente, naquele momento, ele passou por um transe. Como assim? Ele pegou e foi. Ele foi, meus irmãos. E depois ele voltou, como eu estou voltando agora, ele foi e voltou, porque ele estava no pensamento em Deus. E falou, não, eu não vou desistir, eu vou continuar em Deus. Porque Deus, eu creio no meu Deus. E o resultado foi, meu irmão, que ele também na cadeia se prosperou, tudo que ele tocava. Ele virou um braço direito de Potifar na cadeia. E ele organizou aquela prisão. Ele fez que aquela prisão ficasse organizada e tivesse mais organização, e aquilo prosperou também. Ele fez prosperar uma cadeia, porque o Deus dele era maior. Um belo dia, pensa bem, meus irmãos, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos que ele amava, tirado do pai, e depois foi condenado, porque tentou estrupar a mulher de Potifar e ele resistiu. E depois foi para a cadeia, judiado, e mesmo assim não existiu um Deus dele. E olha que maravilhoso. Um belo dia, Faraó teve um sonho. E Potifar sabia que José do Egito tinha revelações, interpretava. E na época os feiticeiros do Faraó não conseguiam interpretar, ele se irou. Eles queriam fazer, como pode vocês não revelar esse sonho nervoso? E Potifar lembrou José do Egito. E José do Egito falou, eu vou, Potifar, eu vou. Chegando lá, Potifar falou, José, dobra o joelho, é Faraó. E José do Egito não dobrou o joelho, porque ele só dobrava o joelho para o Deus dele, que ele estava no Deus dele. E naquela época, Faraó era um Deus, era como se fosse um Deus. Aquele que olhasse para ele mandava matar, ele matava. Porque ele era como se fosse um Deus, não podia nem olhar. E José do Egito nem dobrou o joelho e olhou para Faraó ainda. E Faraó falou, esse homem não irá mentir para mim, porque ele não se dobrou o joelho, ele acredita no Deus dele, então ele falará a verdade para mim, ele falará a verdade. E José do Egito interpretou o sonho de Faraó, meus irmãos, que aquele sonho que Deus havia revelado para Faraó era simplesmente 7 anos da terra que haveria de abundância, e 7 anos de abundância com fartura, e 7 anos de pobreza. E Faraó perguntou, o que eu faço então, José? E José falou, você nesses 7 anos de abundância, você guarde tudo que você puder e caber no estoque, porque os 7 anos de pobreza você irá manter o povo, a sua geração. E assim, em pouco tempo, José do Egito se tornou o segundo homem mais importante do mundo. Ele se tornou governador de Faraó, o segundo homem mais importante do mundo. E naquela época de pobreza, Jacó e seus filhos estavam passando fome, e José do Egito e Jacó, que era pai de José, juntou todos os bens que tinha de riqueza, ouro, e mandou tudo que ele tinha para comprar mantimentos para eles sobreviverem. Chegando lá,
José do Egito conheceu os irmãos, e aquilo, ele falou, meus irmãos, tocou no coração dele, sentiu um misto de raiva, de saudade, uma mistura, e ele não quis revelar. E resumindo a história, meus irmãos, um belo dia, os irmãos dele voltaram, e José falou, para vocês irem, vocês têm que deixar seu irmão mais novo comigo. E os irmãos do José do Egito colocaram as espadas e falou, você não vai levar ele, porque eles tinham arrependimento daquilo que se vira feito com José do Egito, e também tinha havido todos aqueles anos que Jacó havia sofrido, porque José do Egito tinha sido morto, enganado, porque ele não tinha. Então eles tinham arrependimento no coração pelo mal que feito por José do Egito, e colocaram como arrependimento que não ia deixar de nada que acontecesse aquele irmão mais novo, que era o prometido de Jacó, que era o mais novo dos irmãos. Então eles deram a vida para proteger aquele irmão mais novo. E o José do Egito, vendo aquilo, não entendeu. Ele pensou, por que estão protegendo ele, se comigo não fizeram isso? E eles colocaram a tudo, vocês vão me matar. Pode matar a gente, mas a gente não vai entregar nosso irmão mais novo, porque o nosso pai Jacó não irá tolerar mais um filho morto. José do Egito, então, se comovendo, tirou aquela túnica, tirou aquele manto na cabeça e falou, vocês não me conhecem? Os irmãos olharam e viram que era José do Egito, começaram a chorar, a clamar, me perdoe, José do Egito, me perdoe, nossos irmãos, pelo mal que a gente fez, a gente merece morrer, merece tudo de mal, me perdoe pelo que ele fez, porque eles tinham arrependimento no coração. José do Egito simplesmente falou, venha até mim, vocês são meus irmãos e eu amo vocês e nunca te esqueci. Venha cá que eu cuidarei de vocês. José do Egito perdoou, meus irmãos. Perdoou com perdão. Então tenha um perdão na sua vida. O perdão é fundamental na sua vida. O perdão, ele quebra muitas coisas e faz você prosperar. O perdão é um fato muito importante. Então, o perdão é fundamental para quem está em Cristo. Davi, que era o rei, que Deus prosperou ele, falou, não, Samuel ungiu, Davi irá vencer exércitos, terá toda a riqueza. Ele pecou, ele cobiçou a mulher do próximo, ele tentou matar o marido dela, e ele casou com uma mulher do próximo, ele adulterou, ele roubou a esposa do outro. Ele teve seus pecados, Deus o cobrou, ele perdeu o seu primeiro filho com ela. Mas ele se arrependeu, ele chorou, se prostrou para Jesus, me perdoe, Senhor. E Jesus perdoou ele. Mas, meus irmãos, o perdão primeiro tem que ser seu. Você tem que se perdoar, para depois Deus perdoar. Deus te perdoa, meu irmão, porque Deus é maravilhoso, é sublime. Ele te perdoa de todos os seus pecados. De todos mesmos. Mas, primeiro você deve se perdoar a si mesmo, de todos os males que fez, para você constituir em Deus e Deus te perdoar. Você está perdoado em nome de Jesus, Deus te perdoa, mas você também tem que se perdoar primeiro, para que Deus possa entrar na sua vida. O segundo passo que eu quero falar aqui, meus queridos, que é muito importante também, é a sua fé em Deus. Quero citar uma passagem aqui, meus irmãos, uma passagem aqui do centurião. Na época, o centurião era o homem mais... Na época, o centurião, ele era o braço direito de César. Ele era o chefe de um exército. Ele era o braço direito de César. Então ele tinha muitos pecados sobre as costas. Só que ele vendo Jesus, o milagre que Jesus fazia, ele cria que Jesus não era um falso Messias, porque na época todos acreditavam que Jesus era um falso Messias, os judeus, e ele cria que Jesus curava, transformava vidas. E ele foi até Jesus, porque o seu servo estava doente, ele chegou em Jesus, cuida meu servo, Jesus, cuida do meu servo, cura ele. E Jesus, vendo aquele homem comovente, ele tocou no ombro de Jesus, falou, Jesus, não precisa o Senhor sair daqui, porque eu tenho meu exército, e quando eu ordeno ele, vá lá e faça, ele vai e faz. Assim é o Senhor. Se o Senhor ordenar aqui agora que ele vai ser curado, ele irá. Assim como eu ordeno, vai e faça, o Senhor falar, vai e seja curado, assim será. E Jesus, vendo aquilo, falou, meu querido, a sua fé o curou. E falou, olhou para Pedro, João, Pedro, todos os Mateus, todos os discípulos dele,
lá e falou, olha, eu não achei homem de tamanha fé em Israel. Olha que ele tinha seus discípulos, que era Pedro, João, Paulo, todos cheios ali de espírito, mas ele falou, eu não achei em Israel homem de tamanha fé. E Centurião era um homem cheio de pecados, mas a sua fé curou o seu servo. Então você não precisa, não é porque é um pastor, é um missionário, é um obreiro, não, meu irmão, não importa onde você está com pecado, você tem a fé. Fé que Deus irá transformar a sua vida, irá te curar. O que Deus quer para a sua vida? Ele quer seu perdão, Ele quer a sua fé. Um terceiro fato muito importante, meus irmãos, é o Espírito Santo. Eu estava conversando hoje com meu amigo Augusto, e eu conversando com o meu amigo Augusto, ele falando que foi numa igreja, e o pastor da igreja dele deu uma amostra diferente de uma certa passagem, que é a passagem de Daniel na Cova dos Leões. Eu achei muito interessante, então eu quero dividir essa passagem com vocês. Daniel, todo mundo sabe que ele estava na Cova dos Leões, e os leões não comeram ele, porque o arcanjo Miguel, o chefe celestial dos exércitos dos anjos de Deus, desceu e espantou o inimigo, o demônio de lá. E assim os leões viraram leãozinhos e não comeram ele, porque o Espírito de Deus é maior. Mas, meus irmãos, Daniel não foi comido na Cova dos Leões porque ele não se alimentava de carne. Ele se alimentava do Espírito Santo de Deus. Ele jejuava, ele dobrava seus joelhos no chão, ele orava, ele jejuava, ele comia verduras, ele ficava ali firme em Deus. Então, os leões não sentiram o cheiro da carne. Eles não sentiram o cheiro da carne. Eles sentiram o cheiro do Espírito Santo. Eles não foram atraídos pelo cheiro da carne, mas sim pelo Espírito Santo. Então, eles não sentiram o cheiro da carne, eles não comeram ele. Vou citar um exemplo aqui breve, meus irmãos. Nós, quando estamos na rua, o homem tem um espírito carnal, quando está no mundo, não está no Espírito Santo. Ele olha uma mulher na rua, ele vê aquela mulher vestida daqueles modos, ou até na igreja, muitas vezes uma serva de Deus, que vai com uma roupa inadequada, com decote, ele olha e sente aquele desejo na hora e depois aquilo sai da cabeça dele. Mas ele sentiu o desejo, naquela hora e depois saiu. Isso é porque o espírito não está, o espírito da carne tomou. Então, quando você está no Espírito de Deus, é a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa. Você não sente o desejo carnal. A mesma coisa. Quando Daniel estava na Cova dos Leões, meus irmãos, ele simplesmente, os leões, tudo bem que arcanjo Miguel, ele desceu e espantou os inimigos, mas olhando num modo diferente, ele jejuava e dobrava seus joelhos no chão, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e os leões não sentiram o cheiro da carne, e sim do Espírito, então não fizeram nada. Então, quando você é tentado na rua, em qualquer lugar, com desejo de suicídio, de morte, qualquer coisa de roubar, o inimigo coloca na sua cabeça. Então, aquele desejo da carne que te bate naquela hora lá, passa na sua cabeça. Então, o inimigo sente aquele cheiro da carne e entra. Só que se você tiver com o Espírito Santo de Deus, o inimigo não vai entrar. Você vai olhar aquela mulher, não vai sentir mais desejo. Você vai ter olhos para sua namorada, para sua esposa, para sua mulher, e não vai ter mais olhos do mundo, sim do Espírito Santo de Deus. Então, se você tiver o Espírito, você morre para o mundo e você se transforma para Deus. Então, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Então, temos que ter o perdão, temos que ter a fé e o Espírito Santo de Deus. Um quarto modo muito importante também, meus irmãos, é o amor de Deus. É o amor fundamental. Eu quero citar aqui agora a passagem de Noé. Noé era o último descendente de Abel. Ele era um bom, tinha amor no seu coração, ele era amoroso. Então Deus falou que iria acabar o mundo, porque havia muitos pecados, e Noé fez a arca para salvar sua família, os animais. E veio o dilúvio. O dilúvio veio e todas aquelas pessoas morreram. E Deus queria fazer um renovo. Então o pecado da terra foi apagado com a água. E mesmo assim, Deus, quando viram toda aquela situação, Deus queria, um certo modo, acabar com tudo. Nem Noé sobreviver, nem sua família. E Noé falou, não, Deus, não faça isso. Eu quero que uma nova geração se transforme, não nos abandone. E Deus se retirou por um tempo para pensar no que ele iria fazer. E quando Deus retirou da vida de Noé para pensar, Noé ficou louco. Sua família ficou louca, Noé ficou louco. Por quê? Porque a presença de Deus tinha afastado dele. Assim também é nossa vida, irmão. Quando Deus se afasta, a gente fica louco, a gente não sabe o que faz, o Espírito de Deus vai embora e a gente não sabe o que fazer.
Porque que o Espírito de Deus afastou, porque você se afastou das coisas boas de Deus. E quando Deus se afastou, Noé ficou louco. E quando Deus voltou, Noé simplesmente, Deus queria acabar e Noé falou, meu Deus, eu amo o Senhor, e fez uma dança e assobiou para Jesus e mostrou todo aquele amor que ele tinha sobre Deus, e Deus se comoveu, chorou, ai, que amor lindo. E Deus deu uma nova chance, através do amor de Noé. E assim foi constituída uma nova terra. O amor é fundamental, meus irmãos. O amor é fundamental para nossas vidas. O amor tudo suporta, tudo tolera, tudo perdoa. Em 1 Coríntios 13:13 fala, e permanece a fé, a esperança e o amor é a maior de todas. Creia no amor de Deus na sua vida. O que Deus quer para nossas vidas, meu irmão? O que Deus quer para nossas vidas? Deus quer nosso perdão, Deus quer a nossa fé, Espírito Santo, e quer simplesmente o nosso amor. O quinto fato suplementar a esse, meus irmãos, é você crer em Jesus, que Jesus irá transformar a sua vida. Isso é fundamental, crer em Jesus. Uma certa vez, uma passagem linda de Jesus, perguntaram para ele, quem é o Senhor, quem é você, o que você quer aqui, quem é você? E simplesmente Jesus respondeu, eu sou a vida, a ressurreição e a morte. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverás. Olha, meus irmãos, isso me arrepia, essa passagem é linda. Perguntaram para Deus, para Jesus, quem é você? E ele disse, eu sou a vida, a ressurreição e a morte. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverás. Isso me arrepia, meus irmãos. Você tem que crer num Deus vivo na sua vida. Você tem que ter o que Deus quer pra gente, o que Deus quer pra sua vida. Deus quer seu perdão, sua fé. Deus quer seu amor. Deus quer que você creia nele, o seu Espírito Santo. Deus quer essas coisas boas, meu irmão. Você tem que crer com livre-arbítrio. Deus já deixa o livre-arbítrio para você crer nele com todo o coração. Sem ser obrigado. Porque Deus deu o livre-arbítrio quando criou você. Ele deu o livre-arbítrio para você. Meu irmão. Deus é maravilhoso. Um fato muito interessante também, meus irmãos. Quando Caim matou Abel, seu irmão, ele matou por inveja. Ele matou por inveja. A cobiça, não tem inveja, meu irmão. Quando você tem inveja de alguém, na sua vida não prospera. Se alguém na igreja onde você está, ou da familiar, alguma coisa assim, às vezes até dentro da sua casa, a sua mulher tem um emprego melhor, ou coisa assim, ou um irmão seu prospera, e você olha aquele carro, aquela casa, aquela coisa que ele prosperou através de Deus, ou às vezes até do mundo. Você fala, nossa, eu estou em Deus, ele está no mundo, e ele comprou um carro dos sonhos, uma casa dos sonhos, porque eu não tenho inveja. Olha que casa, olha que casa linda, olha que carro bonito, mas fique contente porque ele comprou. Não tem inveja. Tudo isso é relacionado ao quinto modo. Não tenha inveja. Não murmure, a murmuração é horrível. Você começa a murmurar que Deus não quer nada na minha vida, que isso não deu certo, não sei o quê. E o inimigo quer isso. O inimigo veio para matar, roubar, destruir. Ele quer que você murmure para que nada dê certo, para que Deus se entristeça. Não caia nesse lado do inimigo. Não caia, não deixe ele te usar. Seja usado por Deus. Então é isso. Você tem que crer em Deus. Esse Deus verdadeiro. Você tem que ter fé nele. Você tem que crer que ele é a sua salvação. Que no alto caminho não seja Jesus. Quando Caim matou Abel, meus irmãos, naquela época eles não tinham entendimento, que era tudo novo. Ele não sabia como matar alguém. Ele matou porque na hora que ele estava lá com a inveja, que ele derrubou Abel no chão, e ele estava com muita raiva, o diabo falou para ele, Caim, pega aquela pedra e bata na cabeça de Abel, e ele morrerá. E Caim ouviu a voz do inimigo e fez. Ele não sabia como matar naquela época. Não era... E Caim fez isso, porque não existia maldade, ele não sabia como fazer. E o inimigo falou para ele, Caim, pega aquela pedra e acerte Abel, assim será matar ele. E assim ele matou. Então o inimigo, quando fala na sua cabeça que você faça isso e que você começa a murmurar, não cai na cilada. Que é terrível a murmuração. Eu sei que é difícil controlar, meu irmão, eu sei que não é fácil, mas tente controlar, pense em Deus. Não deixe o inimigo entrar na sua vida e usar, como entrou na vida de Caim. Não deixe a inveja tomar conta, creia que ele é o Deus da salvação. E assim, meus irmãos, Caim foi condenado com a marca da besta, e aquele que tocasse em Caim seria amaldiçoado 7 vezes mais, com a morte, com a traição, com a ira e tudo que é de ruim hoje, meus irmãos.
Quando a gente vê no nosso Brasil, no nosso Congresso, aqui onde a gente está, as pessoas lá no Senado, os políticos, ou todo mundo que faz mal, que rouba milhões, quanto milhões de pessoas passam fome, necessidades, desfrutam toda essa maldade, você tem que ter amor sobre eles, fé, perdão. Sim, meus irmãos, tem que ter o Espírito Santo de Deus. E o amor, sabe por quê? Porque eles são todo descendências, todos eles são descendência de Caim, que é do mal, das 7 vezes mais, e assim será gerado. Então você tem que ter o perdão, você tem que ter na sua vida a fé, você tem que ter na sua vida, meu irmão, o Espírito Santo, o amor, e também tem que ter, fundamental, crer em Jesus. Que é isso que Jesus quer para a sua vida quando Ele te toca. Não deixe o inimigo te usar ou te enganar. Bom, essa mensagem que eu passei aqui hoje é uma mensagem que eu quero que entre nos seus corações. O que Deus quer para a nossa vida? Grave essas 5 palavras. Deus quer na sua vida, meu irmão, o seu perdão. Ele quer na sua vida. Ele quer na sua vida a sua fé. Ele quer o Espírito Santo de Deus, o seu amor, e que você creia nele. Eu quero deixar aqui bem claro e fazer, bem por último aqui, uma oração para a vida de vocês, que eu sei que não é fácil, não tem sido fácil o mundo do jeito que está, cada vez mais difícil, mas se você permanecer em Deus, Ele irá transformar a sua vida e você terá uma menção maravilhosa do que é Deus. Imagine, meus irmãos, o que Deus não fez em 7 dias, o que Deus fará na sua vida numa eternidade sem fim. Meus irmãos, eu quero terminar essa palavra aqui com uma oração para a sua vida, para que a sua vida transforme e seja abençoada. Quero deixar essa palavra hoje, que muitas vezes perguntam, o que Deus quer para a minha vida? Ele quer 5 objetivos. Ele quer seu perdão, Ele quer a sua fé, o seu Espírito Santo, o seu amor, e quer que você creia nele. Meu Deus, eu quero terminar e fazer essas orações para a sua vida. Vamos orar? Meu Deus, eu quero que o Senhor aqui transforme essas vidas, Senhor. Que o Senhor coloque a unção na vida deles, de transformação, libertação. Que essas pessoas que estão com desejo de suicídio, de morte, estão perdidas, que o Senhor transforme a vida deles, Senhor. Ó Senhor, o Senhor tão é maravilhoso. A sua palavra é forte, Senhor. Que grave no seu coração, que essa palavra entre, Senhor. E coloque eles transformações do que eles querem fazer verdadeiramente. Qual o nosso objetivo aqui é esse. Mostra o caminho certo para eles, Senhor. Que eles tenham um encontro com o Senhor, Senhor. Ó Senhor, eu estava conversando com meu amigo esses dias, ele falou uma coisa maravilhosa. Ele citou que tinha uma mulher no qual o marido dela era uma pessoa muito má, Senhor. Ele bebia, ele usava droga, ele batia nela, Senhor, ele traía ela, Senhor, adulterava, fazia tudo isso de mal. E os irmãos da igreja falavam para ela, as irmãs falavam, irmã, sai fora desse cara, esse cara não presta. E esse amigo meu falava para ela, não, continue firme, se você ama ele, você irá vencer, você irá trazer ele para Cristo. E olha, eu vi, Senhor, isso com meus olhos, ele conversando no qual esse cara, que era casado com ela, e ele voltou chorando. E eu perguntei, irmão, por que choras? E ele me respondeu, porque eu no carro, eu conversando com ele, no qual esse cara, que ele tinha falado para ela não desistir, e hoje ele é transformado em Deus, ele é um cara que estava no mundo, mas hoje ele é transformado em Cristo, porque ela lutou, e esse irmão também falou para ela não abandonar, para ela continuar nesse caminho, acreditar nele. E ele voltou chorando, porque ele no carro conversando com ele, e esse cara que ele adulterava, ele batia, ele fazia tudo de errado, usava droga, tudo de errado, ele falou que conhecia um Deus verdadeiro, e ele chorou falando que ele conhecia esse Deus antes, que não sabia que esse Deus, que Jesus Cristo era tão maravilhoso. E esse amigo meu também falou para ele, olha, eu também perdi muito tempo, eu queria ter conhecido esse Deus maravilhoso, que era Jesus. Nossa, ele é maravilhoso, eu queria ter conhecido ele antes. E os dois choraram, se comoveram, porque eles perderam tanto tempo, eles não sabiam como Jesus era tão maravilhoso. Eles perderam muito tempo. Se eles soubessem como Jesus é tão maravilhoso, eles tinham ido antes desse encontro. Ó Senhor, toque nos corações, abençoe a minha família, abençoe a minha mãe, a mãe de todos os irmãos, abençoe os tios, os avós,
abençoe os filhos dos filhos dessa geração, abençoe todos, Senhor, abençoe as igrejas, abençoe as pessoas que levam a palavra de Deus, abençoe, Senhor, a comunidade evangélica, Salvando Vidas em Cristo, abençoe o pastor Alexandre lá em Brasília, que o pastor Alexandre possa ser muito usado por Deus, a comunidade evangélica cresça no Espírito Santo de Deus e transforme muitas vidas com Deus do lado, Senhor. Oh, abençoe, Senhor, a minha namorada, abençoe que ela possa ser a minha futura esposa, abençoe tudo que seja abençoado, que o inimigo não deixe tocar, que possa vencer em todas as coisas, Senhor. Ó Senhor, abençoe a minha vida, Senhor, abençoe eu, abençoe os irmãos da terra, abençoe todos, Senhor, todos que estão no Senhor. Amém, Senhor. Eu quero deixar que o Espírito Santo tenha tocado em vocês também. Eu quero que o Senhor abençoe as igrejas, todas as igrejas que levam a palavra de Deus, levam um Deus verdadeiro, que estão transformando também pessoas. Eu quero que o Senhor abençoe, coloque a unção na vida deles, Senhor, de todas as igrejas, de tudo aquilo que leva ao prego a sua palavra. Paulo disse que o mal se vence com o bem, e assim que seja constituído e feito, Senhor. Ó Senhor, que essa palavra hoje aqui, que eu falei através do Senhor, o que Deus quer para nossas vidas, que seja tocado no coração de todas, Senhor, que seja transformado, que Deus abençoe todas as igrejas, que todos os líderes, e que abençoe também a minha vida, Senhor, que abençoe a vida minha, que essa palavra que abençoe sim o Igor, e abençoe também as outras pessoas, e que abençoe a pessoa que está na rua, a pessoa que está perdida, as pessoas que estão em Deus e todos os seus filhos. Amém. Em nome de Jesus, porque eu creio que o mesmo Deus que habita em mim, em minha vida, porque todos nós temos pecados. Perfeito é só Deus. Davi adulterou. Moisés tinha o pecado da ira. Sara murmurava porque não tinha um filho e Abrão esperou. Noé, ele bebia, mas ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus, é só Deus, o Filho do Homem. Então estamos aqui hoje frustrados para adorar a Deus. E eu creio que o Deus verdadeiro irá transformar as nossas vidas. Porque o Deus verdadeiro é aquele Deus que transforma, cura, liberta. Então que seja constituído, Senhor. Que Deus transforme todas as vidas. Amém e amém. E fiquem na paz do Senhor.